Bom dia a todos. Sensei, tudo o que ouço do senhor sobre a prática e a vida, entendo, aceito e tento pôr em prática o ensinamento. Quando não entendo ou não concordo, deixo ruminando até que surja uma compreensão sem ficar ativamente trabalhando nela. Mas quando o Senhor fala de manifestações kármicas, ressurgimentos, alaya vijnana e conceitos do Yogacara, me parecem ideias mágicas tão sem sentido, não verificáveis e mitológicas, quando explicações do além da vida de outras religiões. Isso me faz não me sentir seguro para me entregar de corpo e alma ao Zen e tornar-me seu discípulo. Me estranha comprar o pacote todo, entre aspas, de ensinamentos por tornar-me discípulo. O que recomenda? O senhor passou por isso? Acredito que todas as pessoas passam por esse tipo de dúvida. Algumas pessoas pensam que o Zen é uma pura filosofia, sem nenhuma conotação mística ou espiritual. E isso é um engano. Se nós estamos falando sobre Samadhi e Kensho, é porque acreditamos que existe algo mais do que apenas as pedras e as madeiras do mundo. Então a pergunta sobre se existe um lado místico, religioso dentro do Zen, e esperar que o Zen seja puramente algo como a física ou a matemática, esquecer que o Zen é um caminho espiritual e que ele tem outras coisas além da mera lógica. O que eu recomendaria para quem tem esse tipo de dificuldade de dizer que não posso aceitar os caminhos espirituais ou os lados místicos dentro do Zen ou da experiência espiritual, você não precisa aceitar nada a esse respeito. O que você precisa é sentar em Zazen. Se você sentar em Zazen e praticar o Zazen, em algum momento, se você confiar nisto, em algum momento você começará a ver, a ter sua própria experiência. Então não precisa acreditar. O Zen não é religião do acreditar, é religião do despertar. Você tem que confiar e sentar-se. Se você sentar-se, aí a própria experiência vai lhe dar sabedoria. E aí não se trata de uma questão mais de acreditar. Trata-se da questão de experienciar. O budismo todo é eminentemente experiencial. Para ele não importam deuses, seres sobrenaturais, nada disso. E a experiência mística é uma experiência que você mesmo pode ter. E se você ainda não tem, é porque a prática ou é fraca ou insuficiente, porque ela está acessível a todos. Sí, hay una pregunta sobre pues que en la tradición se contemplan tres maestros, primero Shuke, luego Hosenshiki y luego Honshin, que transmite la lámpara. Sé que puede ser diferente. Decía que hay que evaluar 8 años para escoger al maestro. En este caso se refiere a Honshin. Neste caso, eu estava citando um ditado tibetano. Não é a prática dentro do Soto Zen. Esta é uma prática dentro do Soto Zen. Esses períodos podem ser diferentes. Você pode mesmo encontrar um discípulo e na primeira mirada, a primeira vez que você o vê, você sabe que ele pode ser seu discípulo e ele, a primeira vez que vê você, também pode escolhê-lo como seu mestre.
E isto pode ocorrer rápido ou lento. Vai depender da conexão entre essas pessoas, do ponto de vista do Zen. O ditado tibetano dos 8 anos serve para ressaltar que você deve olhar cuidadosamente antes de escolher um mestre. O normal é uma pessoa visitar vários mestres, vários locais, várias escolas, para encontrar o lugar onde você sente conexão de coração. Temos 3 mestres de ordenações diferentes no Soto Zen. A ordenação monástica de noviço, a ordenação do Hosen Shiki, o mestre da bandeira do Dharma, e o mestre da transmissão da lâmpada. Esses mestres podem ser o mesmo. No meu caso, o mesmo mestre fez os 3 papéis. Agora, o mais importante, o realmente relevante, é o mestre da transmissão. Porque o mestre da transmissão coloca você dentro da linhagem. A linhagem vai passar pelo mestre da transmissão até você. O fato de eu ter tido o mesmo mestre nos 3 casos é uma circunstância particular. Não é nem vamos dizer assim, tão comum assim. Poderiam ser um discípulo, um aluno, pode se sentir como um discípulo e se comportar como um discípulo. A cerimônia de Jukai, para fazer o Rakusu e tomar os preceitos, é uma cerimônia que, na realidade, normalmente oficializa, formaliza ritualmente uma situação já existente. Normalmente, nós pedimos que alguém faça um Rakusu depois que ele já se comporta como um discípulo, que ele já atingiu esta sensação pessoal. Então, ele deve pedir ao mestre, eu queria fazer os votos de Jukai, e o mestre ainda tem que aceitar, sim, acho que está em tempo, ou quem sabe esperamos mais um ano. Essa é uma decisão muito individual, que vai variar de acordo com as condições da relação e da situação mental do discípulo. Evidentemente podem ocorrer e ocorrem situações dentro do Zen, não é raro que haja uma espécie de substituição psicológica do pai pelo mestre, emocional, uma dependência psicológica, ou mesmo uma paixão. E isso tem que ser visto. Uma paixão não é um bom conselheiro. Algumas pessoas, quando conhecem o Zen, também se sentem muito apaixonadas pelo Zen. E nós chamamos isso de doença Zen. Parece que nada mais no mundo importa. Só a prática importa. Esse momento também tem que ser superado, porque não estamos fora do mundo. Não existe só o Zen. O Zen é um método de prática espiritual. Não mais do que isso. É um sistema. Se o sistema é bom para você, ótimo. Se não é bom para você, outro sistema talvez seja, ou talvez nessa vida você não tenha encontrado o seu mestre, esse é o sistema adequado para seu progresso espiritual. Nós não nos angustiamos com isso, porque existem milhares e milhares de vidas pela frente. A oportunidade continuará existindo. O único problema de adiar é sofrer as agruras na vida há mais tempo, não é? Mas isso é perfeitamente admissível, perfeitamente suportável. Podemos viver assim. Encontrar o seu caminho espiritual e seu mestre nesta vida é um grande privilégio. Todos os alunos aí da Colômbia têm um grande privilégio de ter um professor como o mestre Densho Quinteiro.
muitas vezes aprendi coisas com ele também. E me sinto muito agradecido por ter um companheiro no Dharma da qualidade dele. E queria agradecer a todos, encerrando esta palestra, que estamos no tempo certo, né? Dizendo que a relação mestre-discípulo é essencial dentro do Zen. Algumas vezes pessoas aparecem para dizer, principalmente nas redes sociais, seja seu próprio mestre, você não precisa de ninguém, etc. Isso é um gravíssimo engano. Nem Buda praticou sem mestres. Buda teve 2 mestres yogis importantes, Brahmaputra e depois Alara Kalama. Esse está registrado. E com eles ele treinou durante anos na floresta, antes de se sentir ainda insatisfeito com o que tinha atingido, mas ele progrediu muito nas mãos desses mestres. Os sutras são ricos nessa referência, dizendo até os jnanas, os estados mentais, que Buda conseguiu atingir com cada um deles. Ele deu um outro passo depois, por seu próprio privilégio e por suas 500 vidas já como Bodhisattva. Então, dispensar os auxílios dos gigantes, que são os nossos ancestrais, é um grave erro. Mas a história de Joshu, que eu narrei hoje, é uma grande lição. Depois de ter sua primeira experiência mística, aos 18 anos, 40 anos ainda ao lado do mestre, estudando, né? Aprendendo com ele. Isto é um demonstrativo de uma mente humilde que queria amadurecer e crescer, e que reconhecia em Nansen o professor que ele precisava. E seus 20 anos de peregrinação testando a si mesmo significam: duvide de você mesmo antes de achar que pode ensinar algo. E ele só se abalança a ensinar algo com 84 anos. Exatamente o tipo de idade que Buda tinha quando faleceu. Que essa história sirva de ilustração para todos nós do que significa o caminho espiritual e o quanto nós precisamos duvidar da nossa própria compreensão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, mestre Densho Quinteiro, Sangha da Colômbia. Os senhores são sempre uma inspiração para todos nós também. Muito obrigado a Sangha do Daisenji também. Obrigado, Sodo-san. Mestre Densho? Muchas gracias.